Olá, sou Paulo Eduardo e mais uma vez chegando aqui no canal Minuto Missionário com o estudo bíblico, agradecendo a você que já está aí do outro lado, nos acompanhando. Muito obrigado por mais uma vez ter acessado o canal Minuto Missionário. Você que é um fiel ouvinte, que acompanha diariamente, eu fico muito feliz, muito agradecido a Deus por você que nos acompanha, você que compartilha os vídeos, você que por acaso chegou aqui hoje por alguma razão qualquer. Eu quero agradecer muito a você por estar aí mais uma vez. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Se você não fez a sua inscrição nesse canal, eu quero pedir que clique em inscrever-se logo aqui abaixo do vídeo. E no final deixe o seu gostei ou não gostei, mas interaja conosco também, faça um comentário, é importante para nós. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos já entrar para o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos falando de Estevão. Estevão falsamente acusado, não é? Estevão foi o protomártir do cristianismo. Estevão viveu de forma excelente e morreu de forma exemplar. Ele foi apedrejado por uma multidão sanguinária, destilando ódio. Estevão morreu de joelhos, mas Jesus ficou de pé para recebê-lo nos céus. A sua vida foi irrepreensível, as suas obras irrefutáveis, as suas palavras irresistíveis. Estevão foi um homem cheio de fé, sabedoria do Espírito Santo. Estevão foi um homem cheio de graça e de poder. Amados irmãos, embora ele tenha sido eleito para a diaconia da mesa, nós estudamos isso aqui, ele foi muito além. Ele operou milagres, ele pregou com autoridade, exercendo a diaconia da palavra também. Nós vimos no capítulo 6 aqui de Atos dos Apóstolos, alguns membros da sinagoga discutindo com Estevão. Na pregação de Estevão, ela foi irresistível para aqueles homens. Eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. E então nós vemos nos versículos 10 e 11 do capítulo 6 que eles tiveram que subornar algumas testemunhas para difamar Estevão. Fizeram acusações graves contra ele, acusaram ele de blasfêmia contra Moisés, contra Deus, denunciaram Estevão de falar mal da lei, a pregar contra o templo, isso tudo no versículos 12 e 13 do capítulo 6. A lei era a palavra revelada de Deus, o templo, o lugar sagrado da morada de Deus, conforme a tradição judaica, e esse mesmo tribunal judaico foi o que condenou Jesus à morte, pelas mesmas acusações. A multidão alvoroçada arrasta Estevão até o Sinédrio e os 71 membros do Sinédrio reuniram para ouvir o réu. O sumo sacerdote, perante o tribunal, começa a interrogar Estevão sobre as acusações que sobre ele pesavam. E o verso 1 diz: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E o verso 2, Estevão diz, e Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Estevão sendo arguído, Estevão começa a sua defesa aqui no capítulo 7. Faz um longo discurso articulado, fazendo uma retrospectiva da história do povo de Israel, deixando claro que ele era inocente das acusações que pesavam contra eles, e ao mesmo tempo Estevão virou o jogo, estava alinhando a sua defesa e montando uma peça completa de acusação contra os seus acusadores. Estevão sai do banco dos réus com ousadia e coragem e começa a mostrar o pecado daqueles homens.
que eles mesmos desobedeciam à lei e eles mesmos desonravam o templo. E eles mataram o Messias. Estevão faz um discurso, e a gente vai estudar isso no capítulo 7, de forma muito ousada. Mas, em vez daqueles homens reconhecerem o pecado deles, acolherem com mansidão as Escrituras, como fizeram quase 3.000 pessoas no Pentecoste, em vez desses homens assim fazer, eles, ensandecidos, implacáveis, arremessaram Estevão e o apedrejaram até a morte, porque ele pregava a verdade. Essas acusações feitas contra Estevão mataram Estevão a pedradas ali. O discurso de Estevão, a gente vai estudar isso aqui no capítulo 7, ele trazia alguns aspectos importantes a ser observados. Ele lembrava os capítulos mais importantes da história do povo de Israel. No discurso de Estevão, ele vai no período patriarcal, o amargo período do cativeiro, fala do êxodo, da outorga da lei, da monarquia, da construção do templo, da vinda do Messias. Alguns personagens no discurso de Estevão ganham destaque, no caso Abraão, José, Moisés, Davi, Salomão. A característica comum, patriarcal, exílio, monarquia, é que nenhum deles, a presença de Deus esteve limitada a um lugar específico, mas Deus conduzindo toda a história, e assim Estevão foi progredindo no seu discurso. Irmãos, em tudo isso Estevão mostrou a boa mão de Deus conduzindo a história daquele povo. Eles ouviram a verdade, eles ouviram a realidade, mas apesar de toda essa história tão bem ponderada, articulada, sem condições de argumento, esses homens não se deixaram quebrantar pela palavra. Pelo contrário, enfureceram e atacaram ainda mais Estevão naquela ocasião. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter coragem, ousadia, disposição para pregar e saber que muitas vezes nós poderemos não alcançar os resultados devidos. Se você pensar numa mensagem clara, bem organizada, direcionada, essa aqui entra nessa característica. Humanamente falando, ela deveria ser irresistível. Mas aqueles homens não quiseram. Estevão fez o que ele deveria fazer. Lançou a semente, deixou claro. Mas os resultados não vieram, porque o Senhor tem os seus planos e propósitos soberanos. O que eu quero deixar isso aqui para você? Nós fomos chamados para semear, para pregar, para lançar a semente. O que vai acontecer com a mensagem pregada não é responsabilidade nossa. Nós somos semeadores. Nós precisamos pregar a palavra. Se as pessoas vão querer ou não, se vão aceitar ou rejeitar, é de cada um com Deus. Mas nós precisamos falar a verdade em amor, com poder, com autoridade vinda do Senhor. E deixa Deus cumprir os seus propósitos. Pregue a palavra. Aprenda, estude, dedique-se e fale. E deixe nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde sua casa, sua família, em nome de Jesus.